Meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para honrar, adorar e engrandecer o nome do Senhor nessa preciosa aula da Escola Bíblica Dominical. E estamos estudando, começamos a estudar o livro de Isaías. Terminamos o livro de Gálatas e agora começamos o livro de Isaías. Estamos estudando alguns comentários do livro de Isaías. Nós depois iremos colocar essa bibliografia para que, se porventura algum irmão desejar comprar algum livro, possa adquirir o livro para que tenha um aproveitamento melhor. Eu normalmente uso nos meus estudos essa Bíblia de estudo da herança reformada. É uma Bíblia que tem um comentário bem interessante, e uma Bíblia também de estudo do pastor John MacArthur, além desse livro que fala de uma maneira geral sobre a teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento, o plano da promessa de Deus, tá? Seus irmãos, é do Walter Kaiser. É um livro que traz um resumo tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, ok? Deus possa estar então nos abençoando durante essa manhã. Nós vamos fazer uma oração para que Deus possa estar abrindo as nossas mentes, possamos estar fazendo a vontade dEle. Senhor Deus, nosso Pai, nós viemos te louvar e engrandecer teu santo nome. Nos guarde, Senhor, e nos livre de todo mal. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para entendermos a Tua Santa Palavra com razão, ó Pai, e que o Senhor possa estar realmente colocando a Tua Santa mão poderosa sobre nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficou sob minha responsabilidade a lição de número 3, Isaías capítulo 1, versículo 18 a 31. Nós vamos ler apenas esses 3 versículos. Eu vou fazer uma introdução e depois nós vamos tentar trabalhar alguns conceitos desses 3 versículos de Isaías capítulo 1, do versículo 18 até o 31. A Bíblia fala assim: O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. A título de introdução, nós vamos falar um pouco sobre o profeta. Os profetas, eles eram ocupantes de um dos 3 ofícios messiânicos ungidos do Antigo Testamento. A ideia aqui é que o profeta era a boca de Deus para a nação de Israel. O sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, e o profeta representava Deus diante do povo. Havia também os reis, a monarquia, que foi primeiramente estabelecido com o rei Saul. E depois nós, lendo a história de 1 Samuel, nós vemos que primeiramente o rei Saul, depois o rei Davi, Salomão e assim por diante. Um ponto que eu gostaria de destacar é que os profetas, eles eram representantes de Deus. Eles agiam como porta-voz de Deus e tinham autoridade somente quando eles falavam o que o Senhor Deus havia revelado para o povo. Em várias passagens bíblicas, o profeta ele é denominado o homem de Deus, com o intuito de salientar que eles eram enviados por Deus em missões especiais. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar em relação aos profetas é que a forma verbal do verbo hebraico
sempre se encontra na forma passiva, dando o sentido de que o profeta recebia essa mensagem de Deus e apenas assim transmitia essa mensagem a outras pessoas. Por isso que comumente nós vemos o profeta falando: assim diz o Senhor. Pois o profeta, como eu falei, era a própria boca de Deus para trazer a mensagem do Senhor Deus para aquele povo. Os profetas também, eles procuravam anunciar a palavra de Deus em sua integralidade, buscando muitas vezes ilustrações, parábolas, como nós vamos ver no livro de Isaías, emoções, mente, vontade. Eles pregavam ao coração. Eles não apenas pregavam a informação, mas procuravam dar um despertamento de emoções e reações lícitas. Eles falavam abertamente sobre pecados específicos, como nós vamos ver hoje aqui. Transgressões religiosas e sociais, arrependimento, muitas vezes até intercediam em favor do povo. Um ponto que eu gostaria de salientar é trazer esse momento de Isaías daquele tempo para hoje. Trazer esse momento profético para o hoje. Porque nós, que somos pregadores da palavra de Deus, nós precisamos também ser a boca de Deus neste mundo tenebroso. A tarefa de profeta de Deus é dada a cada servo de Deus. A grande questão aqui é que todas as vezes que nós vamos pregar, todas as vezes que nós vamos falar de Deus, falar do texto bíblico, nós temos que tirar o nosso eu e colocar apenas aquilo que Deus diz ao nosso coração, à nossa mente, e transmitir essa palavra ao povo, transmitir essa palavra às pessoas. Uma grande dificuldade que nós temos é retirar Davi Rodrigues, os pressupostos, as premissas que Davi Rodrigues tem e colocar apenas aquilo que Deus deseja dentro do coração para que possa ser transmitido a cada um, a cada membro, a cada pessoa que está escutando a palavra de Deus. Então essas são as ressalvas, primeiramente, antes de nós iniciarmos o nosso texto, sobre essa ressalva. O que era o profeta? Qual era o papel do profeta para a nação de Israel e para os nossos dias atuais? Segundo ponto, a título ainda de introdução, é falar sobre a profecia preditiva. Porque nós vemos que Isaías ele está dividido em 3 partes principais. A primeira parte, Isaías fala sobre tudo aquilo que aconteceu pré-exílio. Depois a segunda parte de Isaías fala do exílio propriamente dito. E na terceira parte, pós-exílio. Então, há predições, há questões futuras que Deus revela para Isaías, para o povo de Israel, para que eles prestassem atenção à maneira como eles estavam vivendo. Ao considerar essas predições proféticas, alguns destaques fundamentais nós precisamos conservar na nossa mente. E um ponto aqui, meus irmãos, é que Deus revelou o futuro para afetar o nosso presente. Aquilo que Deus mostra que vai acontecer no futuro é para que o nosso presente seja diferente. Nós pensemos, utilizemos o nosso raciocínio e deixemos de caminhar por determinados lugares tortuosos, determinados lugares que vão levar a tribulações, que vão levar ao pecado. Então, quando nós lemos os profetas e encontramos essas predições, essas profecias, nós devemos conservar em nossa mente
alguns princípios. O primeiro princípio do propósito profético é glorificar a Deus. Nós, como servos do Senhor, como eleitos de Deus, nós estamos aqui para glorificar a Deus, indicar que Deus está no controle. Esse Deus é soberano. Esse Deus, ele não apenas conhece o futuro, mas ele determina o futuro. Se nós acreditássemos em um Deus que conhecesse o futuro, mas não tivesse controle sobre o futuro, nós não estaríamos acreditando em um Deus absoluto. É um Deus que iria patinar frente às nossas atitudes e às atitudes de todo mundo. Então, o Deus que nós conhecemos, bíblico, é um Deus que está no controle. Não é um Deus guiado por processos. Eu vou tentar mudar as coisas aqui porque eu não conheço o futuro. Deus não conhece o futuro. Não, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus absoluto. Ele não apenas conhece o futuro, mas ele decretou o futuro, porque ele tem controle sobre o tempo e o espaço. Glorificar a Deus, um dos objetivos da profecia preditiva. Segundo ponto, encorajar nós que somos crentes. A profecia, ela inspira confiança em Deus. Essa confiança é o resultado inevitável da certeza de que Deus controla todas as coisas, independentemente das aparências. O presente é parte da execução do programa de Deus. Nós devemos olhar com fé para o futuro. Apesar de todas as coisas parecerem muitas vezes que são estranhas, mas nós confiamos em um Deus que controla e Ele garante que o presente já esteja sendo executado no caminho e em direção ao futuro que Deus tem já decretado. Terceiro ponto, intensificar o desejo pela vontade de Deus. A profecia, ela aumenta a nossa esperança. Deus conhece o futuro, nós não. Nós não conhecemos o futuro. Deus é soberano. Nós temos a nossa responsabilidade humana. E dentro dessa responsabilidade humana nos leva a ter esperança. Saber que Deus prometeu intensifica o desejo de intensificar e possuir essa promessa. Quarto ponto, motivar pecadores a se arrependerem e santos a se purificarem. A profecia, ela encoraja a santidade. Ela encoraja, porque a vinda de Cristo, ela tem consequências. Precisamos estar prontos, meus irmãos, para quando esse Jesus Cristo vier. Seus profetas do Antigo Testamento ensinaram algo sobre o uso da profecia, que a profecia é uma motivação para o arrependimento e a pureza. Então, a título de introdução, o profeta, o papel do profeta e o papel da profecia. Vamos para o nosso texto. Como eu disse, Isaías capítulo 1, versículo 18 a 20. O convite da graça é o título que está nesse texto. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. É interessante aqui esse primeiro versículo, versículo 18. A palavra discutir, ela foi traduzida em algumas versões por arrazoemos, reflitamos. A ideia aqui é expor razões ou pontos de vista. O povo aqui é exortado a considerar cuidadosamente sua real posição diante de Deus. Deus chama para a discussão, Deus chama para que eles possam pensar. Vamos pensar um pouco, vamos refletir, vamos expor razões. Certa vez, o grande filósofo cristão
Blaise Pascal, ele disse o seguinte: dois excessos: excluir a razão, admitir apenas a razão. Dois excessos: excluir a razão e admitir apenas a razão. Excluir a razão é o que o chamado pós-modernismo ele diz atualmente. Um dos seus livros, o grande filósofo cristão chamado Francis Schaeffer, ele trabalha essa questão no seu livro A Morte da Razão. E é interessante que o livro explica o que realmente levou toda a sociedade atual a abandonar a capacidade de pensar, de raciocinar. Porque o Evangelho, ele é a razão, mas debaixo da palavra de Deus. Nós usamos o nosso raciocínio, o nosso culto é racional, mas isso está abaixo da palavra de Deus. Nós utilizamos essa razão sobre a palavra de Deus. E o livro ele busca, colocando no lugar da razão, emoções, experiências, como o árbitro daquilo que é verdadeiro. O que vale hoje é o que eu estou sentindo no coração. É o que me deixa feliz. Isso é o que nós vemos nas músicas, no cinema, televisão, infelizmente às vezes até nas igrejas. A razão deixou de ser importante para dar lugar às experiências ou aquilo que mexe com as minhas emoções. Um ponto que nós devemos refletir, como o próprio Deus está dizendo aqui. Por outro lado, se admitirmos apenas a razão, nós podemos seguir o caminho do modernismo. Quando nós excluímos a razão, nós estamos indo no caminho do pós-modernismo. Mas quando nós admitimos apenas a razão, nós estamos indo no caminho do modernismo. Quando o homem buscou a verdade apenas por meio da razão, por meio da metodologia científica, observação, hipótese, teoria, acabam, sim, se nós formos ver, tem um certo desenvolvimento, mas a razão também levou à guerra, a armas químicas e biológicas, armas atômicas, genocídio, holocausto. O próprio homem entendeu que a razão levou para um mundo mau e tenebroso, porque apenas a razão estava sendo colocada. Eu lembro que há algum tempo atrás nós estudamos a respeito da nova biotecnologia, e uma das coisas que falava sobre a biotecnologia era da teoria utilitarista, pragmática, e nós vemos isso recentemente na Itália, onde as pessoas estavam com Covid-19 e várias pessoas, uma grande população, e devia se escolher quem deveria ter o tratamento. E pessoas que tinham uma certa idade, acima de uma certa idade, estavam colocadas de lado, porque era a questão justamente biotecnológica, a questão utilitarista. Essa pessoa, ela vai trazer novamente retorno para a nossa sociedade. Então a razão, meus irmãos, aqui quando Deus fala, arrazoemos, vamos discutir, vamos raciocinar, vamos colocar os pontos altos, Ele nos chama a atenção. Nós precisamos ter a nossa razão, porque isso foi dado por Deus, mas sempre abaixo, sob o viés das Sagradas Escrituras. Um profundo arrependimento, sim, começa quando se aprende com Deus uma nova maneira de pensar. É a ideia da cosmovisão que nós tanto estudamos. Colocar aqueles óculos bíblicos, entender que apesar do pecado cometido, Deus fala, espere, pense, reflita, pois você terá os seus pecados e a sua culpa coberta, a sua culpa perdoada. Eu me lembro bem, uma certa vez, nós estávamos num laboratório e uma pessoa estava ali fazendo um determinado experimento, e é interessante que uma pessoa perguntou para aquela pessoa que estava, aquele técnico que estava conduzindo ali aquele experimento, por que adicionava uma substância que tinha
mercúrio. Mercúrio nós sabemos que é tóxico. E aquele técnico não sabia responder o motivo pelo qual ele adicionava aquele mercúrio na solução, naquele ensaio. E depois disso, houve uma grande pesquisa para saber o real motivo que se adicionava aquele mercúrio. E qual foi a nossa surpresa? Aquela substância tóxica, aquele mercúrio tóxico, que é bioacumulativo, se acumula na corrente sanguínea das pessoas, era adicionado apenas para aumentar o prazo de validade daquela solução. E aí a alternativa, é lógico, colocada foi tirar aquela substância tóxica para que e diminuiria o tempo de validade daquela solução. Resolvido o problema. Parou, pensou, refletiu e foi resolvido aquele problema. Muitas pessoas também estão assim com o pecado, muitas vezes. Estão tão acostumadas que elas não conseguem enxergar o efeito do pecado. O efeito do pecado na vida delas por falta de reflexão, por falta de usar a razão sob o viés da palavra de Deus. Deus lança a seguinte questão. Vamos pensar um pouco. E nós vamos lembrar aqui que Deus está falando, Isaías fala, Isaías é um instrumento utilizado nas mãos de Deus, e ele está falando com o povo de Israel. É o povo escolhido, o povo da aliança, o povo da promessa. Foi aquele povo que foi prometido lá em Abraão, a descendência de Davi, o povo da aliança, o povo circuncidado. Reflitam, povo de Judá. O que vocês estão fazendo? Na lição passada, a irmã Davi Aires colocou o culto hipócrita. Aquelas pessoas, o povo de Israel, o povo da aliança, ia para a igreja, ia para o templo, mas lá ele não tinha uma adoração verdadeira. Ele não buscava realmente a Deus. Eu me lembro aqui do fariseu e do publicano. Ambos foram para o templo orar. Ambos desceram para o templo, foram orar, mas apenas um desceu justificado, que foi o publicano, porque reconheceu o seu estado de miserável pecador. Porém, Deus é o único capaz de trazer a solução para essas pessoas. Deus chama para que eles pensem, para que eles coloquem os pontos altos, para que eles possam refletir. E Deus mesmo utiliza essa expressão. Olha, continua no versículo. Ainda que o pecado de vocês seja como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como lã. Aqui é interessante porque a língua hebraica ela é muito concreta. O português e outras línguas são muito abstratas. Mas o hebraico é uma língua muito concreta. E aqui a palavra escarlate é shani. Esse shani é literalmente um verme, uma lagarta. Mais tarde, a ciência denominou essa lagarta de Cox ilicis. Essa lagarta ela tem justamente essa cor escarlate. Ela é dita também em Êxodo 16, versículo 20. Uma praga que ataca também as uvas em Deuteronômio 28, 39. É interessante, a fêmea dessa lagarta, quando o corpo estava ressecado, liberava um material corante, da cor do carmesim, da qual é produzida uma tintura, da qual é produzida justamente esse corante. E esse corante ele serve para quê? Para tingir o tecido. Quando esse corante ele era absorvido pelo tecido, para retirar esse corante era muito difícil. A tal ponto de se tornar branco, de se tornar alvo. E aí essa grande ilustração traz o quê? Embora esse corante ele tenha ali tingido aquele tecido,
e com água e sabão não tenha condições, um detergente tenha condições de remover todo aquele corante, a não ser que rasgue aquele tecido, olha o que Deus faz. Deus remove aquele corante, Deus remove aquele pecado que tem essa aparência desse corante, tem esse pecado de sangue. Meu irmão, pode ser o pior pecado. Deus consegue perdoar. Essa é a ideia aqui. A escarlata e carmesim representam o pecado com a cor mais forte, a mancha que só pode ser removida pela graça divina. Deus oferece purificação de todos os pecados, porém precisam fazer uma escolha consciente, onde é tratado nos versículos 19 e 20. Olha, veja bem. Se estiverem dispostos em me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Esses dois versículos trazem aqui um paralelo notável. Veja bem, as palavras dispostos, que se relaciona com obediência, e a palavra recusar, que se relaciona com rebeldia. Se vocês estiverem dispostos, forem obedientes, o resultado é comer o melhor da terra. Israel, a terra que mana leite e mel. Contudo, se recusarem, vocês serão devorados. Literalmente, essa palavra, devorados pela espada. Não dando spoiler, mas nós já sabemos a história de Israel, a história do povo de Judá. Eles não obedeceram e eles foram levados cativos e passaram 70 anos no exílio, 70 anos de sofrimento, 70 anos de espada, literalmente. Uma sentença dura que o próprio Deus sinaliza, porque a boca do Senhor o disse. Quais são as aplicações? A primeira aplicação que eu gostaria de destacar, meus irmãos, é que nós, pregadores da palavra de Deus, lembrando lá o início da nossa lição, nós somos profetas, nós devemos ser a boca do Senhor. Eu como servo do Senhor, devo tirar toda a premissa, todo o pressuposto de Davi Rodrigues da Escritura e colocar apenas o ensinamento bíblico e passar esse ensinamento bíblico para a igreja, para os irmãos. Eu sou apenas um instrumento usado nas mãos do Senhor. Eu não posso colocar as minhas ideias, os meus pressupostos. Segundo ponto, todo o livro de Isaías ele retrata o plano de Deus para esse povo judá com uma história que avança em direção a algum lugar, a saber, em direção à vinda do herdeiro do trono de Davi, Jesus Cristo, que trará a luz para nós que somos gentios. Israel foi criado para esse fim, e isto exigirá que o povo de Deus seja purificado. Por isso a ideia da santificação. Essa perspectiva de um futuro glorioso recruta todos nós que somos leitores crentes a nos dedicarmos a uma vida fiel e abraçarmos o nobre ofício de contribuir para esse desenvolvimento. Terceiro ponto, meus irmãos, as predições proféticas. Deus revela o futuro para afetar o presente. Deus revelou o futuro para afetar o nosso presente ao ler os profetas, ao ler o Novo Testamento, ao ler o Antigo Testamento. E nós devemos nos lembrar aqui que nós precisamos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Essas predições que o próprio Jesus Cristo fez, essas predições que Isaías fez, elas afetam o nosso presente. Então, mesmo diante de um coronavírus, mesmo diante de um juízo de Deus sobre nós devemos lembrar que um dia Cristo virá, Maranata, vem Jesus, e santificar as nossas vidas. Mesmo que as nossas vidas estejam manchadas como esse escarlate, como esse carmesim, com pecados, mas Deus sim é capaz de
purificar as nossas vidas. A última parte e a última aplicação é sobre aquele verme, aquela lagarta. É interessante que quando a mãe morria, o fluido carmesim, ele manchava o seu corpo e a madeira em volta. E dos corpos mortos dessas lagartas escarlates, fêmeas, eram extraídas as tintas comerciais. Que ilustração isso traz para nós acerca de Cristo, morrendo no madeiro, derramando seu precioso sangue, para que conduzisse, sim, muitos à glória de Deus. Jesus Cristo, ele também derrama esse sangue carmesim por nós, miseráveis pecadores, para que sim pudéssemos viver. Como diz Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era o mais rejeitado e desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer. Mas como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, oprimido de Deus. Esse Jesus Cristo, ele vem para que eu e você, pelas suas pisaduras, nós fôssemos sarados. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando. Glórias sejam dadas a Deus.